Nos últimos 20 anos, tenho me dedicado a aprender e ensinar um conjunto de práticas que ajudam organizações e negócios a se reinventar. Nessa jornada, já aprendi com alguns dos maiores especialistas do mundo e ensinei para pessoas em mais de 55 países. Mas percebi que não precisa ir tão longe para aprender. Tenho pessoas incríveis que estão muito perto. Eu tô aqui hoje com o meu irmão Rodrigo Laguna, é um irmão famoso da minha família, o cara que tem a banda que é a maior banda disco do Brasil, a banda Rod Hannah. Vem aí, Rod Hannah! Rod Hannah, que é o melhor grupo musical brasileiro. Na minha visão, a maior banda disco do Brasil. Banda disco do Brasil, Rod Hannah, prazer receber vocês. E aí, pessoal, beleza? E aí, Podre? Beleza, Podre? Beleza, obrigado por me colocar na roda, meu apelido caseiro. Então, para quem não sabe, o apelido do Fabrício em casa é Podre, porque quando ele era criança, criancinha mesmo, ele era muito doente. Ele estava sempre doente. Aí a gente chamava ele de Podre. E aí ficou Podre até hoje. Agora ele tem uma saúde de ferro, mas ele ainda é o Podre. Apelidos carinhosos entre irmãos, que coisa linda, né? Irmão, você acha que vai ser... Se a sua ideia de chamar seus irmãos, você acha que vai sair baratinho, né? Rod, eu te trouxe, na verdade, porque eu quero ver se eu aprendo um pouco sobre uma coisa que eu acho que é da sua especialidade, que é criatividade. Opa. Você, como um músico, eu sei que você não só toca e canta na banda, mas você é grande produtor da banda Rod Hannah, você está por trás na criação de um monte de coisas. O que tem de criatividade por trás do trabalho de uma banda? Assim, lá em casa, né, nós todos os irmãos, a criatividade é desde quando a gente era criança, né? A gente fazia teatro, fazia filminhos, né? Tem o famoso filme O Sonhador, que o Fabrício era sempre o protagonista dos mas eu sempre participei da produção. Eu sempre achei que eu ia trabalhar com produção, Fábio, porque eu gostava de estar atrás das câmeras, fazendo as coisas. E acabou que eu acabei sendo o cantor, mas eu nem queria ser o cantor. Mas é mais por uma necessidade mesmo, que o cantor representa muito bem. Representa, mas engano bem. Mas assim, e eu gosto de ficar na parte criativa da coisa mesmo, sabe? Então, a gente tem uma banda disco, que a gente se tornou uma banda disco mais pelo gosto da minha mulher, pela disco music. Que para quem não conhece a banda, não teve oportunidade, é a cantora da banda, que puxa o trenzinho do Rod Hannah. A Nora Hannah. Então, Rod é de Rodrigo e Hannah é a minha mulher, Nora Hannah, que é a pessoa que eu conheço que mais entende de disco music no mundo. Agora todo mundo junto, porque junto é muito melhor! I love you, baby, and if it's one around, to one e ela os irmãos dela também. Então ela me mostrou isso, eu fiquei apaixonado, porque nossa formação é bem música popular brasileira, MPB mesmo. Eu fui aluno de um grande professor de música popular brasileira. Então eu fiquei apaixonado pela disco music. Quando eu conheci mesmo Earth, Wind & Fire, Kool and the Gang, Donna Summer, conheci o som, né, deles, eu fiquei apaixonado. Eu falei, pô, isso é maravilhoso, cara, maravilhoso. E aí eu quis colocar toda a minha veia de compositor, que eu sou compositor. Eu acho que o que eu faço menos mal na vida é compor. Então, essa parte artística eu quis colocar dentro desse segmento que, óbvio, né, meu? Eu sou mulher, você ama sua mulher, você quer fazer o melhor para ela, e aquilo ficou bom para todo mundo, né? Então, eu quis fazer uma coisa bonita, criativa, e quis colocar não sozinho, sempre em equipe, sempre com ela também,
uma coisa criativa numa coisa que já existe. Então a gente faz muito mais do que um cover, um undercover. Isso que eu ia te perguntar, por fato de ser uma banda disco e muito sucesso nos anos 70, vocês acabam tocando músicas que não são autorais, ou seja, são músicas de outros. E onde que entra a criatividade nisso de pegar algo que já existe, que já outro já utilizou? Porque no meu ramo isso é muito comum, tá? A gente utiliza soluções de mercado, a gente utiliza processos de mercado, softwares de mercado, mas a gente tem que adaptar para a nossa situação. Como é que é feito esse processo dentro da banda? As pessoas têm uma certa resistência ao novo, né? Essa que é a verdade. Por exemplo, o Lucas, quando estava começando o Lucas é meu filho mais novo, o temporão. Ele, quando começou a experimentar novas comidas, ele tinha uma resistência, mas ele gostava já de presunto, e a gente queria dar para ele peru, peito de peru. E aí ele não queria. Aí a gente falou para ele, isso aqui é peru de presunto, ou presunto de peru, entendeu? E aí ele gostou, ele comeu e gostou, entendeu? Ele comeu e gostou. Então, quando você apresenta dentro de uma coisa que as pessoas já conhecem, uma novidade, as pessoas têm mais facilidade de assimilar aquilo. Então, na verdade, o nosso show, para quem não conhece, a gente vai visitando várias músicas, a gente faz muito medley, né? Então a gente vai visitando e tem uma coreografia e tem um telão que te leva numa viagem no tempo maluca, para você, dentro das músicas que você gosta, você absorver algo novo, que na verdade não é novo. Na verdade, a gente tem, a música tem esse elemento de nos ligar ao que nós somos essencialmente. Todo ser humano é ligado aos outros seres humanos. Nós somos todos células do mesmo corpo. Todos nós somos pó de estrela. Então, a gente é ligado. Tanto que uma coisa que me emociona, se eu começar a chorar aqui, todo mundo vai começar a chorar aí. É natural, porque nós somos todos ligados, nós somos muito parecidos. E nós somos desconectados por uma questão organizacional da nossa sociedade, por medos e por outras coisas. Então, quando a gente faz um show e todo mundo canta a mesma música, a gente se reconecta. Existe uma religação aí. Então, o que a gente faz no show é isso. Esse é o nosso objetivo. É com essa criatividade, as coisas, envolver as pessoas para entrar num transe e tal, que as pessoas começam a se reconectar. As pessoas elas já estão cantando, olhando umas para as outras, sorrindo, se sentindo uma só. Esse é o sentido do que a gente faz. Teve uma hora que você falou assim, óbvio que eu não crio sozinho, tem todo um trabalho de equipe, eu sei que a banda de vocês... Quantos membros hoje tem a banda? Então, a gente tem 20 pessoas que viajam, na verdade são 18 da equipe, mais motoristas, aí tem equipe técnica, que tem som, LED, que já vai mais umas 20 pessoas, e a gente tem a nossa parte de escritório, que é a Poladian, que está com a gente há 11 anos. Tem o Manuel Poladian, que veio para agregar isso há 11 anos. Ele é acho que o maior empresário artístico que houve no Brasil. E ele é muito criativo. É impressionante a criatividade dele. E a gente se diverte muito, sabe? Porque hoje a Poladian, eu acho que ele gosta do Rajana por isso, porque ele só faz internacional. Acho que o que ele ganha num show do André Rieu, nesses 11 anos que eu tô com ele lá, ele não ganhou comigo, entendeu? Então, ele se diverte pra caramba, porque a gente tá sempre criando um show temático. Quando a gente foi para São Paulo, a gente já era bem famoso no interior, que as pessoas pagavam ingresso para assistir o show, e dava lá, sei lá, já chegou a dar 10 mil pessoas no show pago. Mas em São Paulo a gente era conhecido em festa só. Então, só a alta sociedade conhecia. A gente tocava no Casamento dos Bacanas, Roberto Justus, Eduardo Sá, Otávio Mesquita. Eu nem vou falar os nomes dos ricos, porque os ricos as pessoas não conhecem. Só os caras famosos. Dos famosos. E aí, a gente tocava nesses casamentos, mas assim, o grande público não conhecia. E aí ele falou assim, eu preciso fazer com que esse sucesso que vocês fazem no interior para todo mundo aconteça aqui em São Paulo.
E a ideia dele, logo no início, foi levar a gente para o teatro. E quando a gente foi para o teatro, a gente ficou totalmente perdido, porque a gente era uma banda de festa. Então, a ideia... E o que a gente vai fazer no teatro? A banda que toca na festa vai no teatro fazer o quê? Então, a gente teve a ideia de fazer shows temáticos. A primeira ideia foi dele, que o Manuel ele sempre faz um peru de presunto. Ele procura alguma coisa que está rolando para fazer alguma coisa nova. E como estava estourado o Mamma Mia na Broadway, ele quis, antes do Mamma Mia chegar no Brasil, espertinho, quis fazer um Mamma Mia, um show Mamma Mia. Aí ele chamou um grupo inglês, que é o Abramédic, e a gente fez um show juntos. Foi o primeiro show que a gente fez com a Paula Deen. Então foi um show chamado Mamma Mia, a gente fazia clássicos da disco, e esse grupo, que é do ABBA, fazia as músicas do ABBA. E aí, no segundo passo, ele queria passar por Priscila, que o Priscila estava estourado na que Broadway. Também é um show da Broadway lá, da Rainha do Deserto, né, a Priscila? Priscila Rainha do Deserto, que é um musical que ele relacionou a Priscila ao nosso trabalho, óbvio. Meu primeiro disco foi lançado no mesmo ano que a Priscila entrou em cartaz, o filme. Então, tem tudo a ver, estava estourado, ele queria fazer Priscila. Eu falei, Manuel, por que a gente não faz um show da Broadway? Então, porque a gente tem várias referências da Broadway, Os Embalos do Sábado à Noite era da Broadway, né? Mamma Mia, Priscila, vamos fazer um show da Broadway. E aí eu só queria ficar disco Broadway. É o Manuel, que é mais atrevido. Ele, não, se vamos fazer Broadway, vai fazer Fantasma da Ópera, vai fazer Cats, vai fazer Rock of Ages. E aí a gente pegou e falou, vai dar certo. Aí todo mundo ficou muito assustado com isso. E a gente recebeu muita resistência, principalmente interna na banda, porque as coisas demoram para dar certo. As coisas não dão certo amanhã. Tem um tempo, e tem um tempo de preparação, tem um investimento. Então, quem assume... tirar as músicas e ensaiar, e montar coreografia, e montar figurino, é um baita investimento. É um baita investimento. E você mudar o seu estilo, assim, mesmo que provisoriamente, dá um medo em todo mundo, dá um medo muito grande. E, assim, e aí que o criativo, ele tem que ser corajoso também, porque se der certo, foi a equipe que acertou. Se der errado, foi a culpa do criativo. Entendi. Tem que ter um tanto de como é que se diz? Assertividade, defender a ideia com a segurança e convencer os outros ali a ir por esse caminho. E eu entendo também que, de certa forma, deixar com que os outros façam parte dessa criação, né? Claro. Imagino que um arranjo da banda não deve sair de uma cabeça só, né? Não, mesmo muito pelo contrário. A gente tem também um diretor artístico, que é o Rico Fábio. Ele para quem é de Ribeirão conhece, que é o Ricardinho do Grupo Nós. Ele era cantor do Grupo Nós. Você deve lembrar dele também, porque ele foi cantor do Grupo Nós. Da Bodas de Prata da Tia Beth, né? Da Tia Beth. Acho que foi da Tia Beth. Nada a ver, deitar comigo, apenas por prazer. As emoções. E ele é um super artista, ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, ele ficou lá 11 anos, acho que, fazendo shows temáticos, e a gente chamou ele para agregar a essa direção, mesmo porque esse cara, ele é o desempatador, entendeu? Porque às vezes eu estou pensando uma coisa, a Nora está pensando outra, então um diretor é aquele cara que desempata, sabe? Eu acho que é mais para onde o Roger está falando, não, eu acho que onde é mais onde a Nora está falando. Então, esse diretor artístico, e ele é assim, um cara criativo pra caramba. Então, entra nos arranjos, produzir arranjo com o cara, tanto que os arranjos são bem diferentes dos originais. A gente tem que preservar aqueles momentos, a gente não pode ser tão diferente, né? Porque a disco music é conhecida não só pela música, pela melodia, mas pelos arranjos também. E pelo estilo, figurino, visual, tem tanta coisa, cores, né?
Basta a gente olhar uma pessoa andando na rua e falar anos 70, né? Disco music, né? Parece que você está vendo o filme de outra volta, né? E quando a gente começou a fazer isso, não era assim, viu, Fá? A gente foi fazer um clipe no nosso CD vinil, chama Vinil CD. E o diretor falava assim, vocês têm que ambientar esse CD nos anos 70. A gente teve que fazer uma super pesquisa, eu estou te falando de 1994. A gente teve que fazer uma pesquisa, porque as pessoas não sabiam exatamente o que determinava, quais eram as características dos anos 70. Então, a gente teve que fazer uma pesquisa e teve que mandar fazer tudo, porque não vendia uma calça boquinho na loja, não vendia um sapato plataforma, as coisas Então, a gente ajudou a reescrever o que era os anos 70. Isso sempre acontece quando me sinto assim, cansado disso tudo, desse mundo e de mim. Procuro fugir pra um lugar distante, de volta 7 anos dos babados de antes, longe dos problemas, dos dilemas de agora, desse mundo imperfeito que existe lá fora. Talvez alguém sabia o que estava por vir e nos deu esse tempo só pra gente dormir. Então o Rod Hanna, tanto que o Fred, para quem não sabe, o Fred é um irmão nosso que mora na França, ele mostra o nosso DVD para os franceses e eles ficam, pô, essa música, olha isso, porque essa revisitação que houve aqui no Brasil por conta da Disco Music, por conta do Rod Hanna, teve um revival muito maior do que em outros países, entendeu? Então a gente foi assim precursor de uma releitura, depois vieram outras bandas fazendo e tal. Então, sim, todas as bandas depois, qualquer festa aqui, tinha que rolar uma sessão anos 70, né? Mas quem começou fomos nós. Nós somos os primeiros a pôr os figurinos, tanto que o dono do bar, quando que contratou a gente, foi naquela casa em São Paulo, que era Maria Joana, depois virou... assim, a gente tocava no Maria Joana, eu, a Nora e o Ita. O Ita é meu cunhado. Aí ele abriu uma casa, ele tinha uma casa na frente, que chamava Zoo Club. E aí ele convidou a gente para tocar lá. Eu falei, posso levar a banda? Ele falou, pode. Aí ele viu os caras e tal. Aí eu falei, posso pôr um figurino que a gente... Ele falou, pode. Aí na hora que a gente apareceu, o cara ficou assustado. Ele falou assim... Aí o Duda com aquela peruca Black Power, ninguém lembrava de que usava-se Black Power. A gente teve que mandar fazer o Black Power. O Duda com aquela peruca Black Power... O Duda é o dançarino da banda, né? O dançarino. Aí ele falou assim, vocês vão entrar assim? Aí a gente falou assim, ué, vamos, ué. Aí ele falou assim, quer usar? Use. Aí você ficou até jargão na banda. Tudo se aparece com uma coisa diferente, o cara fala, quer usar? Use. E aí a gente entrou no palco do Zoo Club, e lá era um palco que abria, uma cortina que abria, a gente estava lá escondidinho, né? Abria. Você foi lá, né, filmar umas vezes, né, Fá? Acho que eu fui. Que tinha mudado o nome para Image Club quando você foi. Mas era Zoo Club no começo. Aí abria a cortina e a gente foi começar a tocar e o som não funcionou. Aí a gente ficou olhando pro cara do outro, ferrou, né? Só que o visual tava tão massa que as pessoas começaram a aplaudir. As pessoas entenderam o que a gente fez só pelo visual pela primeira vez. Que isso legal. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Muito legal. Isso que é a realização de um artista, quando o público entende o que você se propôs a fazer, entendeu? Porque muitas vezes você faz um negócio e ninguém está entendendo nada. Então, o nosso desafio é que as pessoas entendam, ou parcialmente, ou da forma delas, mas que elas compreendam. Elas sintam, né? Aquela conexão que você falou, né? Que elas consigam se conectar com você naquele momento. Isso aí. Muito legal. Eu tirei um monte de lição aqui que você falou sobre criatividade, que eu acho que se aplica para qualquer pessoa dentro da minha área. Você falou sobre a criatividade demanda uma certa ousadia, né? E isso é importante, porque às vezes as pessoas acham que o ser criativo é fácil, ou seja, você não coloca aí, você tem que assumir certo risco. Você falou que a criatividade funciona melhor se a gente poder pegar carona no que as pessoas estão acostumados. E tem um monte de situação onde, se você for muito criativo, mas muito
diferente do que está sendo proposto, você vai enfrentar uma barreira muito grande para conseguir implantar uma mudança dentro de qualquer organização, de qualquer cultura. E isso é legal. Você falou da força da criação em conjunto, com pessoas, cada um contribuindo com o seu ponto de vista. Um negócio muito legal que você colocou foi do papel do diretor como alguém que tem um poder decisório nessa hora da criação colaborativa. Você tem um monte de gente criando e as pessoas têm ideias diferentes. E quanto é importante você ter uma estrutura decisória para saber e desempatar e poder andar para frente, senão você fica parado lá, discutindo, brigando, e não vai para lugar nenhum. E aí você tem uma maneira de olhar. E essa coisa bonita que você falou, da criatividade ser algo que pode gerar essa conexão ou trazer alguma coisa que as pessoas têm de dentro e se conectam e ao mesmo tempo sentem alguma coisa conjunto, como isso é poderoso, e de fato isso é, e para quem algum dia já teve no show do Rod Hanna, não consegue ficar parado, dança, canta, rebola, faz de tudo junto, porque a gente se conecta mesmo e se empolga e faz com que essa banda seja sucesso e um show tão gostoso assim como é. Muito legal, aprendi um monte. Ó. Como você não conversasse comigo nunca. Muito legal, muito legal. Obrigado, Rod, valeu. Eu que agradeço, Fá. Um beijão para todo mundo aí. Vocês estão com o cara certo. O Fá, desde criança, ele era e é o cara. O cara pode seguir o cara, que o cara sabe das coisas. Valeu. Valeu.